Uma tempestade de granizo que fez você se sentir como se estivesse assistindo a um jogo de beisebol do céu? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência conosco. A tempestade de granizo fez com que a cidade de Siregno, na Itália, parecesse ter sido coberta com chantilly, fazendo as pessoas sentirem como se a natureza tivesse se espalhado. Acidentalmente um pouco de pó branco nas ruas. Agora, a cidade parece um bolo gigante esperando para ser apreciado. Se você quer experimentar a sensação refrescante do gelo, comente número 1 tutu. Se ninguém tivesse me dito antes, eu teria pensado que era uma camada grossa. Neve fofa. Não uma tempestade de granizo que estava atingindo a cidade. É perigoso sair com ele e com o hash 39 agora. A cena parecia ter sido criada por IA, mas não. Era real. As pedras caíram numa velocidade assustadora, como se a natureza estivesse comemorando. Uma competição de tiro com canhão de pedra. Veja como as janelas do carro sofreram com essa tempestade de granizo louca. Uma forte tempestade de granizo atingiu Roma, na Itália, e esse motorista certamente se arrependeu. Sua decisão de dirigir naquele momento. A natureza ainda não parou, e continua provocando a Itália com ventos fortes. Os galhos quebrados das árvores são como fósforos frágeis diante do poder de... A natureza morde. Até mesmo as casas não são mais lugares ideais como os telhados de metal corrugado. Sacudir violentamente como se estivessem prestes a voar pelo ar. Parece que um vento mais forte leva tudo embora. A casa, por mais robusta que seja, não suporta a força do vento. Para a natureza, essas estruturas sólidas não são diferentes de pedaços de papel. É muito assustador testemunhar essa cena. Alguém pode, por favor, lembrar a natureza de parar por um momento? Sem parar por aí, de repente ouviu-se um trovão. Um relâmpago brilhante cruzou o céu como uma feroz batalha de luzes. Oh, meu Deus! A natureza realmente sabe como nos assustar. Mas parece que a natureza ainda não terminou seu show. As fortes chuvas continuaram sem parar e inundações começaram a aparecer, tornando tudo mais caótico do que nunca. Agora só nos resta ficar parados e assistir, porque ninguém é igual. Corajoso o suficiente para pular e navegar em meio a uma tempestade como essa. Em seguida, faça um hash de 39, como testemunha das enchentes que ocorreram em Nova York. Ida deixou nesta cidade. Quem disse que morar em apartamento, com um hash 39 causa inundação? Olhe para esta cena. Houston, dilacerada. O Texas não conseguiu escapar das inundações causadas pelo furacão Beria. Em poucos minutos, a cidade se transformou em um mini-oceano, surpreendendo a todos.
Uma beldade dos Estados Unidos. Habeas fai e cai. Eles também não conseguem escapar dos ataques da natureza. A beleza selvagem das montanhas e florestas foi invadida por enchentes. Um recorde de 23 centímetros de chuva caiu em Salisbury. Estados Unidos em 18 de agosto de 2024. Transformando ruas movimentadas em rios caudalosos. Deixando para trás cenas de tristeza e caos. Imagine que você está andando pela rua e de repente se vê na mesma situação que aquele homem. Como você se sentirá naquele momento? Embora desastres naturais tenham devastado os Estados Unidos, dessas ruínas brilham a beleza da natureza, como o Grand Canyon e o Lago Tejo. E tente assistir ao nascer do sol no mar. Algum dia, momento maravilhoso pelo qual vale a pena acordar cedo. Vamos fazer um hash 39 para explorar um fenômeno do qual você pode ter ouvido falar, mas talvez não tenha testemunhado com seus próprios olhos. Os terremotos. Elas não são apenas vibrações suaves. Às vezes, eles também causam acidentes terríveis. Capaz de mudar completamente o terreno e as pessoas, e acabar com a vida de 39. A cena era horrível. Enquanto a montanha tremia e o chão rachava. Pedida. O que você pensa quando vê esta imagem? Deixe um comentário abaixo. Você nunca entenderá o quão assustador é um terremoto até ver esta cena com seus próprios olhos. Espero que todos estejam seguros. A natureza está brava. Nada pode deter seu poder. Salve o azulejo. Tempestades, raios e agora terremotos se misturam para criar uma cena apocalíptica. Como se isso não fosse um hash 39 suficiente. Assim que o terremoto estava diminuindo. De repente, um tsunami veio da costa, tornando tudo mais caótico do que nunca. Vamos virar a página da história para lembrar o tsunami de 2004 na Tailândia. As ondas altas devastaram tudo em seu caminho, deixando para trás uma cena de devastação e dor. Era realmente como se a natureza tivesse se soltado e ninguém pudesse impedir. Mas esteja preparado. Porque a mãe natureza não quer, e o hash 39 parece querer parar por enquanto. O que se segue é um dos fenômenos mais terríveis. Erupções vulcânicas. Como você se sentiria se acordasse de manhã e visse um monstro gigante de lava entrando em sua casa? Fique longe, ou você pode se queimar. Olhando para este fluxo de lava. Imediatamente pensei em um pedaço de queijo derretido.
sua vibrante cor vermelho alaranjado. Ele e o Hash 39 são como uma festa de churrasco da qual você, Don, e Hash 39, quer chegar muito perto. O som do vulcão de lama em erupção foi tão assustador que quase deixei meu telefone cair. Ele e o Hash 39 são incríveis. Esse era o som de um vulcão de lama em erupção que alcançava até 60 metros de altura. Se você estivesse em uma ilha e visse lava fluindo para o oceano, o que você faria? Fuja ou tire uma foto rápida com seu celular para postar no Instagram e mostrar para seus amigos. Em seguida, vamos fazer um hash de 39 para explorar um fenômeno raro, mas igualmente perigoso: deslizamentos de terra. Quando blocos gigantes de rocha e terra deslizam repentinamente pela encosta da montanha. Quando a natureza decide limpar a terra, você, Don, e o Hash 39 querem ficar perto dela, desde árvores e casas até pessoas e veículos. Isso e o Hash 39 são uma vitória fácil que ninguém quer testemunhar. A natureza é dura. Por favor, Deus proteja as pessoas aqui. Num piscar de olhos, quanto da sua propriedade foi destruída. Um deslizamento de terra gigante ocorreu em Shaoxi, Maoxian, Sichuan, destruindo metade da montanha. Parecia que era a primeira vez que presenciavam um deslizamento de terra. Então, em vez de fugir, eles ficaram ali observando, sem saber o que fazer. O deslizamento de terra foi como um profundo suspiro da natureza para os humanos. Realmente terrível. Eu não sabia nem o que dizer quando vi essa cena. Você está pronto para a tempestade de neve? Vista um casaco grosso e prepare uma xícara de chocolate quente. Quando a neve cai tão forte que você se sente perdido em uma tela branca e não consegue distinguir entre o céu e a terra, você sabe que é hora de se preparar. As ruas se tornaram um campo de batalha coberto de neve, e muitas pessoas ficaram presas em suas casas porque a neve formou um muro sólido bloqueando todas as portas. Fique longe da porta se não quiser congelar como um cubo de gelo na geladeira. Dono. Seria uma ótima ideia dar uma caminhada durante uma tempestade de neve em Nova York, para ver a neve grudada no seu carro. Na verdade, a neve também tem sua beleza. Confira os castelos cobertos de neve que parecem ter saído de um conto de fadas. Espere um minuto, talvez um príncipe apareça e convide você para um passeio. Com certeza levarei minha família aqui para aproveitar esse momento pitoresco juntos. É difícil descrever a sensação de se preparar para o trabalho e descobrir que seu carro se transformou em uma pedra gigante.
Quando seu carro congela, esta é a melhor solução para salvar seu amado carro. Guarde essa dica porque você certamente precisará dela em algum momento. Antes que a tempestade de neve pudesse parar, avalanches apareceram no topo das montanhas. Quando ocorre uma avalanche, sua velocidade pode atingir mais de 300 km/h. Parece espetacular, certo? Meu Deus, eu não conseguia nem acreditar o quão aterrorizantes eram as avalanches. Deixe-me saber o que você acha depois de assistir isso. Faz você se sentir Estamos como assistindo você a um filme de terror. 39. Em seguida, junte-se a mim enquanto alugo uma carona para o mundo mágico dos contos de fadas no Canadá. Onde a beleza da natureza parece vir diretamente das páginas dos mitos. Este lugar se tornou o local ideal para aqueles que querem se desafiar com a patinação no gelo na floresta, o que é ao mesmo tempo aventureiro e romântico. E se você é um entusiasta da patinação no gelo, não pode perder este lugar ideal na Rússia. Uma pitoresca floresta de pinheiros onde cada escorregador parece deslizar por um paraíso de inverno. No entanto, essa beleza representa um risco potencial quando chega a estação seca. O Canadá e 39 belas florestas de repente se tornaram vítimas de um incêndio florestal catastrófico. A majestosa paisagem natural agora está envolta em lava. A paz poética agora foi engolfada por fogo e fumaça intensos. A fumaça era tão densa que cada respiração se tornava uma provação. As vidas das pessoas nas áreas vizinhas também ficam ameaçadas pelo calor do incêndio atinge seu pico. Uma provação. Mas mesmo em meio às ruínas, a natureza continua a provar ser especialista em renascimento. Além de desastres terríveis, a natureza ainda traz coisas estranhas que vão te surpreender. Uma experiência emocionante para os apaixonados pelo sul, mas que não ousam entrar no oceano como numa festa dançante entre as ondas em terra firme. Dengue e vírus do Nilo Ocidental. Todo mundo também sabe que tornados são perigosos por motivos que você odeia. Agora, imagine juntar os dois e você provavelmente terá o pior fenômeno do mundo. Em 9 de fevereiro de 2024, os habitantes da cidade de Pune, na Índia, recusaram-se a deixar de suas casas devido aos tornados de mosquitos que sobrevoavam a cidade. O nome local era... Espero que você seja imprudente o suficiente para enfrentar a tempestade e nos trazer estas imagens chocantes. Antes que os jurados nunca mais saíssem, você deveria saber que ele não é tonto. Exatamente o que... De acordo com o tempo da Índia, os insetos que você vê voando sobre a cidade não são mosquitos, mas chironomos que estão intimamente relacionados aos TI. Mosquito, mas eles são muito menos perigosos. Embora sejam chamados de vermes sanguíneos, eles não representam nenhuma ameaça aos humanos ou animais. Eles são irritantes, e você definitivamente não gostaria de andar por uma nuvem deles, mas eles não podem te morder ou picar. Quando as larvas de chironomos eclodem, elas tendem a formar grupos no ar e começam a voar em movimentos circulares.
Esses enxames provavelmente surgiram no Tar, que sofreu um aumento em seus níveis de água nos últimos anos. Mais água significa mais insetos e, portanto, mais tornados de insetos. Anadi Krakatoa, que significa filho de Krakatoa, surgiu após a erupção da ilha de Krakatoa no século XIX, na costa de Sumatra, na Indonésia. Desde a década de 1920, o Anadi Krakatoa tem tido erupções frequentes, porém pequenas. Isso mudou em 2018, quando várias explosões poderosas liberaram bombas de magma e lava de sua cratera para as águas circundantes. Enquanto os vulcanólogos vigiam, pairando constantemente sobre Anadi Krakatoa, várias câmeras estavam prontos para capturar a erupção o tempo todo. Se você achou essas erupções lindas, espere até vê-las à noite. Essas explosões correspondem aos primeiros dias do período eruptivo de 2018, segundo os presentes. Uma nova explosão ouviu fortes explosões todas as vezes e viu bombas de lava subindo até 800 metros. O céu e colunas de cinza se estendiam por quilômetros, com manchas intermitentes de vasos. O relâmpago vulcânico. Infelizmente, este período eruptivo causou o colapso do lado sudoeste ilha no mar, gerando um tsunami mortal que devastou mais de 300 litoral em Sumatra e Java, e na Indonésia. Nínive, Rússia, é uma pequena vila em Oblast de Astrakhan, lar de apenas alguns pessoas que raramente aparecem nas manchetes internacionais. Isso mudou em 2015, quando um evento de proporções bíblicas ocorreu. Sul da Rússia, então Moisés estendeu seu cajado sobre o Egito, e o Senhor fez uma. Vento deste vento sopra por toda a terra durante aquele dia e noite. Ao amanhecer, o vento trouxe gafanhotos. Substituir a palavra Egito por Rússia é o pior desastre que já aconteceu. Essas terras são áreas culturais no sul nos últimos 30 anos. Se você está interessado em geleiras, a região América do Sul e Hash 39, como a Patagônia, é o lugar ideal para você com 6.000 segundos maiores. Camada de gelo extrapilar, a maior do mundo depois dos Cabos do Alasca. Em 26 de novembro de 2014, um grupo de entusiastas de geleiras pegou um barco para ver as paredes de gelo de perto gelo que quando chegaram, eles tinham um tamanho maior surpresa do que esperavam. Uma dessas geleiras azuis cristalinas emergiu da água, como uma caixa de surpresas. Não há nada mais assustador do que caminhar sozinho na floresta e ouvir que te comprou Dawn e Hash 39T te reconhece no Hash 39. Seja o que for, é o suficiente, mesmo que fosse você e o Hash 39 para descobrir. Em 15 de novembro de 2019, ele se casou com seu neto em South Walker, Ontário, quando ele ouviu o som mais alto e estranho vindo das profundezas da floresta. Em vez de perceberem, se virarem e fugirem, eles ficaram e registrou os ruídos. Deixe-nos saber nos comentários o que você acha que pode ser.
Segundo os caçadores, eles estavam terminando o dia e retornando para o carro quando ouviram o som pela primeira vez. Parecia a ficar mais alto à medida que se aproximava a 500 metros do veículo. Ponto. Nesse ponto eles ficaram aterrorizados e correram de volta para o estacionamento. O som deixou todos perplexos, desde biólogos especialistas a caçadores experientes. Ninguém sabe ao certo o que fez esse som e aparentemente ninguém ouviu isso de novo. Segundo nosso cinegrafista retornou ao local desde a publicação o vídeo e não ouviu nada. Nada parecido com o que ouviu naquele dia. O que acontece quando você despeja água em uma panela quente? Ele se transforma em vapor e evapora. Ponto. Certo? Bem, o que acontece se você despejar água em uma panela aquecida a mais 193 graus Celsius ou 379 Fahrenheit? Se você acha que ele evaporaria ainda mais rápido, você está enganado. A água realmente salta na panela como pequenos controles e uma superfície plana. Isso se deve a um fenômeno chamado efeito Leidenfrost. Quando o líquido entra em contato com uma superfície muito mais quente que seu ponto de ebulição. Em vez de evaporar imediatamente, o líquido forma uma camada isolante, camada de vapor, permitindo que ele flutue na superfície quente. Dr. Glott de Leidenfrost descobriu o fenômeno CIA, enquanto escrevendo seu livro sobre algumas qualidades da água comum. Se você não leu e hash 39, você pode ter visto o fenômeno quando a equipe demonstrou que você pode usar o efeito para proteger sua mão do metal fundido, mesmo que apenas momentaneamente. Isso ocorre porque o efeito não dura para sempre. Eventualmente, a camada de proteção contra vapor irá evaporar, deixando a água em contato direto com a fonte de calor. Os chefes usam o efeito para saber quando as panelas estão quentes o suficiente para cozinhar. Este efeito transforma qualquer panela de aço inoxidável em uma superfície de cozimento antiaderente. Da próxima vez que você fizer bacon e ovos, a panela está quente antes de adicionar manteiga ou óleo. Você saberá que está pronto quando adicionar algumas gotas de água, e elas começam a se mover como pequenas bolas de mercúrio. Parabéns, você e o hash 39 para preparar o café da manhã científico. Bill, México, é uma pequena cidade no estado de Chiapas, não muito longe da fronteira com a Guatemala. Boston tem cerca de 30 mil habitantes sempre prontos para uma rápida partida de futebol. Às vezes a mãe natureza também quer brincar de 31 a 24 de março. Enquanto jogava uma partida local em Field, um redemoinho de poeira apareceu na linha lateral e entrou em campo. Não somos especialistas, mas provavelmente essa interrupção merece um cartão vermelho. Felizmente, esse redemoinho não era forte o suficiente para derrubar alguém ou levantar objetos pesados. Qualquer coisa, ele começou a atirar pedras nos jogadores. A única razão pela qual podemos vê-los é porque a poeira e outras pequenas partículas são absorvidas pelo funil. Observe como esse redemoinho de poeira é mais visível no campo de terra. Na linha de toque. Não está claro o que aconteceu depois que a tempestade passou, mas todo mundo Eles riram e voltaram para terminar o jogo. Você filma prefeituras autônomas tibetanas, uma região montanhosa no Bethany se espalham por 79 mil milhas quadradas de terra. Quanto maior a altitude, o clima fica mais frio e o permafrost começa a aparecer. O permafrost refere-se a áreas de solo que estão congeladas por mais de 2 anos. No entanto, isso não significa que estejam cobertos de neve. Na verdade, muitas áreas de permafrost não estão cobertas. As camadas superiores de rochas e solos são soltas e maleáveis. Enquanto as camadas inferiores são fundidas pelo gelo. Quando as camadas de gelo são aquecidas, as camadas superiores podem mudar e começar a slide, que leva a um dos fenômenos naturais mais incríveis que você já viu.
Parece quase como se a água que flui de um vulcão não tivesse um hash. 3090 é chamado quando grandes massas de solo saturado deslizam lentamente, porque o permafrost é impermeável. A água não filtra. Então o solo permanece úmido e eventualmente começa a deslizar para baixo. Segundo relatos, este deslizamento de terra afetou várias famílias e uma fazenda. Felizmente, não parece que alguém tenha se machucado no hash 39T. Basta um vídeo de alta qualidade para provar que os alienígenas existem. Este homem da Geórgia pensou ter capturado as imagens douradas quando viu luzes estranhas se movendo nas nuvens. 30 de agosto de 2020 foi um dia claro e ensolarado em Sabanos. Nosso cinegrafista estava dirigindo na I-95 quando essas luzes estranhas apareceram. As nuvens chamaram sua atenção. Ele parou, pegou seu telefone central e começou a gravar uma das imagens mais incríveis do mundo. Nunca vi nada assim na minha vida. O mundo. O mais fácil que já vimos foi o UI e o hash 39. A luz mudando nas nuvens. Eles estão assumindo que é estático ou algo assim. E hash 39 selvagem. Confira isso. Nosso cinegrafista deve ter pensado que ele estava ficando louco. Observe como a luz retorna, mas depois salta para um ponto diferente. Desculpe acabar com suas esperanças, mas esse vídeo não existe. Na verdade, trata-se de um raro fenômeno de exibicionistas, também conhecidos como cães saltadores.